tarde, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Como foram de feriado, tudo bem? Gente, tá acabando, hein? Ai, Senhor! Vamos lá, hein? Pegar o último resto de bateria e vamos! Tá bom? Então hoje a gente vai fazer uma atividade no caderno de matemática, tá bom? Porque quero que vocês treinem um caderno pro ano que vem, fazer bem bonitinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vou inverter a ordem hoje. Vou fazer primeiro matemática, tá bom? E por último eu vou fazer língua portuguesa, tá bom? Vamos lá. Então essa folhinha aqui eu vou mandar pra vocês. Daí vocês vão fazer o cabeçalho no caderno e vão fazer essa folhinha no caderno, tá bom? Bem bonitinho, ó. Trabalhão, tá, gente? Mas não é muito não. Então aqui, ó. Vamos colocar os números nas casas decimais. Então a gente tem um número ali, ó, 168. Vai colocar na casa decimal, vai fazer no caderno bonitinho, coloca o C, D e U e nos quadradinhos do caderno de matemática e vai colocar e depois vai escrever o nome do número, né, do numeral. Então, 168, bem bonitinho. Daí a gente tem ali 319, a mesma coisa, 476, a mesma coisa. Então, você vai colocar na casa decimal e vai escrever por extenso o número, tá bom? 2. Observando o material dourado que está ali, ligue o nome aos numerais. Então, aqui, quando você for fazer no teu caderno, a centena do material dourado, você vai fazer um quadradão, tá bom? O quadradão, ele tem que ter o tamanho da barrinha de dezena, tá bom? Só que é um quadrado e a barrinha é uma barrinha. E as unidades continuam sendo as unidades, tá bom? Daí a gente tem ali, ó. Então, tem o material dourado, você vai colocar o número em todos eles ali, vai reproduzir. E do lado vai copiar ali, ó, 185, 300, 213, 118. E vai fazer uma linha para um e outro, tá? Capricha, hein? 3. Complete os espaços em branco. Uma dezena é igual a quantas unidades? Uma centena é igual a quantas unidades? 4 dezenas, quantas unidades? 2 centenas, quantas unidades? 8 dezenas, quantas unidades? E 5 dezenas, quantas unidades? Então, vai escrever ali, tá bom? 4. Complete os espaços em branco. Então, você vai copiar um embaixo do outro e vai colocar o que tá escrito ali, ó. Então, vou fazer o primeiro, vou fazer essa dica. Então, 5C, 1D, 5U. O que será que é isso? 5C é 5 centenas, 500. Mais uma dezena, 510, mais 5 unidades, 515. Então, vai escrever ali, 515. Depois, a gente tem 6U, 0D, 6C. Daí, 8D, 3C e 8U. Depois, 4C, 5D e 0U. Do lado, a gente vai colocar aqui, ó, A, B, C e D de novo, tá bom? 443 é igual a 400 mais 40 mais 3. Ai, legal, né? Eu adoro exercício assim, gente. Daí, ó, depois tem o 651, o 872 e por último 980. Pensei agora, já que tem tanta atividade de matemática, vamos fazer só matemática e português, tá bom? Daí hoje eu vou dispensar história, tá bom? Pra, né, você ter tempo, pra ninguém falar que eu tô mandando um monte de atividade, né? Então, ninguém vai poder reclamar. São 2 dias pra fazer essa atividade de matemática, tá bom? Vai doer o dedo? Vai, mas, né, a gente tem que treinar, tá bom?
Vamos lá para a língua portuguesa, então? Então, eu deixei para depois porque essa semana é a Semana da Consciência Negra. Dia 20 de novembro é o dia da morte do Zumbi dos Palmares, que foi um grande lutador pela libertação dos escravos, né? Vocês sabem que a gente teve escravidão por 400 anos aqui no Brasil, muito tempo. E assim, os africanos foram trazidos escravizados aqui, eles não nasceram escravos. Então, é um erro quando a gente fala, os escravos que vieram. Não, são pessoas que foram escravizadas, né? Então, isso é muito importante, mudar a forma como a gente fala. Outra coisa, eles tinham profissões lá, não eram selvagens, como as pessoas sempre gostam de falar pra gente, né, pra talvez amenizar a escravidão. Não, eram pessoas que tinham suas famílias, tinham sua vida, seus estudos e simplesmente foram capturadas, sequestradas e trazidas para cá, né? Então, o Zumbi dos Palmares era um cara muito especial, então ele conseguiu salvar muitas pessoas, fundou esse quilombo, né? Que quilombo que é? São os escravizados que fugiam e formavam a sua comunidade lá no meio do mato, escondido, para poder viver livre, né? Então, era uma comunidade de resistência e eles existem até hoje, né? Lembra que a gente já estudou em geografia? Existem até hoje e devem ser respeitados nas suas culturas. E o Dia da Consciência Negra, a gente lembrar como uma maneira de resistência, né? E também exaltar toda a cultura afro-brasileira, a cultura africana, que tem tanta coisa, tem brincadeiras, tem roupas. Ai, já viram umas roupas com estampas africanas? Ai, eu adoro, acho lindo. E hoje, de português, o livro já está no Semana da Consciência Negra também. Então, tem a história da Galinha d'Angola. Conhecem ela? Eu vou ler para vocês. Então, página 250 do livro. Histórias cheias de sabedoria. Você vai conhecer mais um conto da tradição oral do povo africano. Antes, leia o título e dê sua opinião. O texto dará uma explicação real para as pintas brancas da galinha d'Angola? Explique sua resposta. Não precisa, só pensa, tá bom? Agora, leia o texto e descubra se a hipótese estava correta. Então, você vai pensar. Pensou? Vou dar um tempo para você pensar. Pensou? Então, já que pensou, agora vamos ver a história. Por que a galinha d'Angola tem pintas brancas? Os mais antigos contam que essa história aconteceu durante uma das piores secas ocorridas nas savanas do sul da África. O sol inclemente castigava todos os seres vivos, plantas e animais. Logo, os rios e lagos secaram, aumentando o sofrimento. O calor abria fendas no solo e levantava uma espessa poeira que borrava de cinza o céu bordado de azul. Os habitantes dos vilarejos, desnorteados, fugiram para as montanhas, rogando por chuvas, mas não havia prece que desse jeito na calamidade. Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte. Todos ficaram excitados, sinal de que as chuvas estavam se aproximando. Só que um elefante desengonçado atrapalhou tudo, afugentando a nuvem. A galinha d'Angola, que naquela época, além de uma crista avermelhada no alto da cabeça, tinha as penas inteiramente pretas, não se conteve. Indignada com a atitude do paquiderme, correu horas e horas atrás da nuvem, suplicando para que ela retornasse, sem se importar com os espinhos que iam rasgando as penas desnudas. Por favor, senhora, volte, por favor, senhora, volte, repetia sem cessar enquanto o sangue escorria por suas feridas. A dona das águas finalmente parou e disse: por causa da sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de todas as outras criaturas, eu regressarei. Graças aos meus poderes, interromperei a seca. Obrigada, agradeceu a ofegante corredora. E
como você se dirigiu a mim de um modo tão respeitoso, receberá de presente o brilho das gotas da chuva que cairão sobre seu corpo. Assim será uma das aves mais bonitas da terra. Não demorou muito para desabar um temporal em meio a raios e trovões. A galinha da Angola, toda molhada, ganhou como ornamento os pingos que foram resvalando em suas penas, transformando-a, como fora prometido, em uma das aves mais lindas de toda a África. Devido à canseira da galinha da Angola, seus descendentes ciscam por vários cantos do planeta, agitando a penugem de cor negra como a pele da maioria dos povos de seu extenso continente. Enquanto exibem as penas salpicadas de pintas brancas, as galinhas da Angola cacarejam como se estivessem expressando até hoje o esforço empreendido por sua ancestral. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Rogério Andrade Barbosa, Outros Contos Africanos para Crianças Brasileiras. Esse é o nome do livro. Ai, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. É a galinha da Angola, né, falando, cacarejando. Então, ali a gente tem um pequeno glossário, olha lá. Desnorteado, o que que é? Desorientado, confuso, inseguro. Despontar, surgir, nascer. Inclemente, rigoroso, difícil de suportar. Ofegante, que respira com dificuldade. Ornamento, enfeite. Perseverança, qualidade de quem não desiste de alcançar algo. Resvalar, deslizar, descer escorregando. Rogar, pedir com insistência e humildade. Suplicar. Olha só, viu quantas palavras difíceis e diferentes? E você? Era isso mesmo que você pensou quando você pensou por que elas têm as penas branquinhas, as pintinhas? É isso? Se foi isso, me manda um áudio, tá bom? Então vamos lá, página 252. 1. Identifique marcando no texto com um lápis de cor a sequência dos acontecimentos da história. Siga a legenda. A situação inicial. Como começou essa história? Daí você vai pintar de azul. Conflito. Qual o conflito que teve ali? Quando teve uma desavença, quando teve alguma coisa para resolver. Daí você vai pintar de vermelho. Desfecho é quando você consegue resolver o problema. E finalização é o fim. Então, o desfecho você vai pintar de verde e a finalização de roxo, tá bom? 2. Converse com os colegas e o professor sobre essas questões. Como a galinha conseguiu convencer a dona das águas a mandar a chuva? B. Qual foi a recompensa que a galinha recebeu por sua perseverança e respeito? C. Segundo a história, por que as galinhas repetem até os dias de hoje? Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Isso tudo você vai mandar um áudio respondendo essas questões, tá bom? Por que eu peço áudio? Para vocês desenvolverem a oralidade. Oralidade, o que será? É a fala, né? Falar bonitinho, pensar antes de falar, elaborar a frase. Tudo isso vocês têm que começar a fazer. Começar não, já tem que fazer, né? Porque é assim que a gente conversa. E como que a gente vai escrever se a gente não sabe pensar no que vai falar, né? Então tem que aprender a falar também. É tudo interligado. 3. Releia essa frase. O sol inclemente castigava todos os seres vivos, plantas e animais. A. Quem castigava todos os seres vivos? B. Qual desses significados do verbo castigar é mais adequado a essa frase? Aplicar um castigo ou causar dano, sofrimento? C. De que modo o sol castigava todos os seres vivos? Esse você escreve ali no meio da nuvem, tá bom? 4. Quem era a dona das águas? Como você chegou a essa conclusão? Conversa com os colegas e o professor. Então, você vai pensar e vai escrever ali. Quem era a dona das águas, tá bom? É isso, meus amores. Essa semana, só isso, tá bom? Vamos colocando as coisas em dia, tá? Para não ficar muito apurado no final, tá? Então,
Então é isso, um beijo, não esqueçam dos meus áudios, ó, tô esperando, tá bom? Tchau!